Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Puzzlecast. Esse não é mais um, esse é o último Puzzlecast. É o último episódio dessa temporada. Mas calma, tem coisa nova, tem novidade vindo. Mas, como a palavra diz, né? Todas as coisas têm um começo, tem um meio e um fim. E esse episódio de hoje é um episódio muito especial. Ele é o último dessa temporada. E para celebrar esse momento, né? Porque esse episódio ele é uma celebração. Nós preparamos algo muito especial. Muito, muito especial. Antes de entrar nos pormenores e apresentar minhas convidadas, que hoje são duas convidadas, eu quero ler para vocês um versículo que está lá em Eclesiastes 7:9, que diz assim: o melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Foi uma longa jornada até aqui. 25 episódios? 25? São 25 episódios, né? Foi uma longa jornada. E tem muitas coisas aqui por trás dos bastidores que vocês não sabem. Mas hoje a gente vai desvendar. A gente vai trazer alguns mistérios. Mistérios à luz aqui, né? E quero começar mostrando para vocês o nosso novo cenário. Nossa, minhas convidadas, Kênia Garcia e Camila Araújo. Sejam bem-vindas. Obrigada. Vocês vão perceber que tem uma coisinha diferente aqui hoje, né? Primeiro tenho duas convidadas, né? Eu só tive um outro episódio que a gente gravou com duas convidadas, que foi Natalie e Joy. Mas eu também estou sentada numa cadeirinha especial. Vocês viram a minha cadeirinha, gente? E o microfone? Eu tô de castigo hoje, meu microfone. Aqui, ó. Elas me fizeram sentar na cadeirinha que elas sentaram. Vai sofrer tudo que a gente sofreu. Hoje eu vou experimentar, né, a experiência delas. E elas vão experimentar a minha, ó. Eita Deus. Eita Deus, né? Nesse processo, quero mostrar para vocês o cenário. Como as coisas funcionam aqui por trás dos bastidores. É como hoje a gente tá sem ajudante, vai ser a gente mesmo. Aqui estamos todas, né? Então, alguém vai ter que levantar e mexer na câmera. E tá aí, Camila, mostra pra galera qual é o nosso bastidor aqui, né? Olha só. E o Senhor nos abençoou enriquecidamente com esse espaço, com esses equipamentos, né? E aqui vai um agradecimento especial pro Lulu. Lulu, thank you por nos emprestar sua câmera. Uma dessas câmeras é do Lulu. Espontaneamente. Livre, espontânea pressão, ele nos emprestou. Brincadeira, ele nos emprestou com todo amor. E certamente, viu, tem recompensa para você. E antes, né, de nós começarmos aqui no nosso podcast, né, assim, no sentido, né, de palavra mesmo, quero mostrar para vocês uma coisa que a gente falou ao longo do podcast, ao longo de toda essa temporada, que foi um quebra-cabeça que todo mundo que sentou aqui nessas cadeirinhas provavelmente pôs a mão nele. Camila, mostra pra gente qual que é o quebra-cabeça que esteve na minha mesa por muitos meses e que todo mundo acabou colocando uma pecinha. Esse é o famoso quebra-cabeça. Que quebrou a cabeça. Que nos quebrou a cabeça, né? Às vezes as pessoas confundiram, eu pensava que era esse, né? Sim, Mas sim. foi esse aí. Mas foi esse aqui, na verdade. A gente começou a montar dia 4 de julho. Dia 4 de julho. Exatamente o dia em que nós fomos para o hospital com a Natalie. E lá nessa madrugada do dia 4 para o dia 5, nós descobrimos, né? Sim. Que ela foi diagnosticada com leucemia. Então é difícil de esquecer essa data, né? Na realidade, esse quebra-cabeça você me deu de presente. A gente foi montar na sua casa. Mas aí, por toda a história, eu achei que fazia mais sentido eu dar ele de presente pra você de volta. Eu até considerava meu, na verdade. Eu já até achava que ele era meu mesmo, né? Porque, na verdade, ele ficou na sala de casa
meses, Sim. né? E principalmente nessa fase em que foi tão difícil do tratamento da Nerly, eu passava ali muitos momentos, assim, desconectada daquela realidade, que muitos momentos foi bem dolorosa, né? Uhum. E às vezes eu passava vários momentos ali em silêncio, colocando pecinhas, ou pelo menos tentando colocar pecinhas, né? Mas vamos falar aqui um pouquinho, né, dos nossos desafios ao longo dessa jornada aqui de gravações, né? Sim. Como vocês podem perceber, né, nós não somos profissionais. Não, não mesmo. Somos amadoras, mas muito dispostas no nosso coração. Sim, foi. De agradar a Deus, de Sim. servir o Senhor e cumprir o comissionamento dele com os 3 pães e os 2 peixinhos que a gente tinha. Exatamente. 5 pães e 2 peixinhos. Quer diminuir ainda mais, ó. Era só pra testar. Achei que a gente tinha 3 quase, mas não. É porque foi tão difícil que parecia que era só 3. Não, 5 peixes. 5 pães. E 2 peixes. Não vai dar pra cortar. Esse episódio a gente não vai cortar nada. Não, hoje é de verdade. Hoje vai ser natural, vai ser de verdade. Mas assim, falando de desafios, né? Além da gente não saber muito, né, do protocolo, do processo, e do mais simples ao mais complexo, como até mesmo o processo de produção, de se arrumar, de como falar, pro processo de editar, de cortar, de produzir os vídeos, né? Foram muitos desafios, mas antes de eu falar dos meus desafios, eu quero jogar bomba para as meninas. Deixa eu ver. Kênia! Kênia, conta para nós, ao longo dessa jornada, primeiro assim, como você recebeu a minha proposta, né? Acho que essa ideia foi até sua, não foi não? Eu não lembro, No podcast? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Pode ter essa ideia sido. partiu de mim. Mas assim, como você recebeu a proposta de vamos gravar podcast, vamos fazer, e como foi pra você, a sua experiência pessoal ao Sim. longo dessa jornada de quanto tempo? Eu tava pensando nisso agora, uns 2 anos. Acho que por aí, uns Tipo, 2 desde anos. de quando começou a ideia Sim. até aqui. Processo de gestação Uhum. e a coisa acontecer, deve ter sido aí Por aí. uns 2 anos. Sim. Como foi pra você o começo, o meio e o fim? Bom, pra mim foi como toda proposta que vem da Stephanie, né? Desafio. Que não são poucas. Desafio. E assim, eu acho que o mais difícil, assim, eu já tinha um pouco de familiaridade com a eletrônica, essas coisas, tecnologia. Eu gosto bastante, né? Mas nunca tinha produzido um podcast nem nada. Mas eu acho que o maior desafio de todos, assim, foi tentar criar um equipamento com a maior qualidade, mas com um orçamento bem reduzido. Essa foi a Verdade. Pesquisa, muitas pesquisas, a gente, vamos, esse aqui vai dar certo. Aí chegava, a gente testava, não dá certo, não estava como a gente queria. O bom daqui é que a gente pode comprar, devolver, testar, devolver. Então, fizemos alguns testes até chegar a esse equipamento. Ainda não está na excelência que a gente gostaria, mas foi o melhor que a gente conseguiu com o que a gente tinha. O desafio foi alimentar uma multidão com 5 pães. Sim, e ela ainda quer diminuir 3 pães. Aí fica mais difícil ainda. Mais ou menos isso. Mas, Kênia, depois que a gente passou dessa fase, né, de conseguir finalmente ter um equipamento razoável, Aham. né, como foi para você o desafio? Porque, para quem não sabe, esse estúdio, ele tá na minha casa. E ele está a mais ou menos 1 hora Detalhe. de distância, né, das Aham. meninas. Então, para elas estarem aqui, elas têm que dirigir sem trânsito nenhum, pelo menos 1 hora, né? Então, Sim. acabou que ao longo do processo fica um pouco desgastante, né? Mas assim, conta aí pra gente o que passava na sua cabeça. Bem, não sei, né? Se dá pra contar. Não, assim, pra mim foi sempre bem tranquilo, né? Porque a maioria das vezes eu tinha sempre quem dirigia pra mim, né? Você mandava meu Uber lá pra mim? No caso, sou eu. Ou a Tayana, ou a Naura, mas a maioria das vezes era a Camila. A graça de Deus na vidinha dela. Mas sempre foi bem tranquilo, até porque
a maioria desse tempo é o tempo que eu tava machucada, aí então eu tava só em casa e tudo, então era como um refrigério pra mim. Eu vinha, porque eu sabia, era distante e tudo, mas tem um propósito maior, então a gente sempre pensava no final, né, em quantas pessoas ia alcançar e tudo, e quando a gente viu o resultado, a gente não pensava muito no preço, assim, no que tinha que ser feito antes, né? Sim. O resultado sempre recompensava. Top, top. Acho que a maior parte das vezes, né, Kenny? Assim, era muito bom. Às vezes... Dias desafiadores. Não, essa parte aí a gente deixa pula. Depois. Depois. Ai, Camila, diz pra gente. Olha, eu também nunca tinha feito nada semelhante. Eu acho que a Kenny, ela teve mais contato com esse mundo tecnológico do que eu. Eu gosto muito de mexer com essas coisas, mas não tinha experiência nenhuma. A minha experiência era só de mídia de igreja, muito pouca. Mas a gente topou, foi como se fosse um pedido de Deus mesmo. Mas eu acho que a minha maior dificuldade foi editar. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Acho que as pessoas podem ver que teve alguns episódios que tinha, né? Passava alguma coisa batida e tudo. Eu entrar no ar, de repente ele saía, depois ele voltava. E no meio do episódio era uma coisa que era pra ter sido cortada e não foi. Porque foi uma coisa que eu nunca tinha feito, né? Então foi do zero, assistindo o vídeo, a Kenny ajudando e tudo. Na faculdade do YouTube. Exatamente. E a questão do tempo também, né? Porque a gente foi fazendo tudo paralelo à nossa vida, que já tá andando, né? Então, muitas vezes tinha que fazer, às vezes passava batido porque tinha que fazer para entrar naquela hora, mas só que não tinha o tempo que era necessário para fazer com tanta excelência. Mas a gente fez o nosso melhor, né, para entregar o que Jesus pediu. Sim. E eu recebi como se fosse um pedido de Deus mesmo. E foi muito bom. Foi muito bom ouvir a história de todo mundo, mas isso a gente vai falar depois, né? Mas a dificuldade foi, eu acho, maior pra mim foi a edição, que eu tinha zero experiência. Mas foi muito bom, muito bom. Foi muito aprendizado, né? Sim. Aprendizado. Eu acho que pra mim o maior desafio foi montar esse puzzle, porque como a Camila falou, todo mundo está vivendo a sua vida e atrás, né, do propósito, dos desígnios que Deus deu para cada um. E a gente combinar Sim. alguém para ajudar na gravação, combinar com o convidado, combinar com o horário das crianças, né, que eu também preciso de assistência com as crianças, e para isso também quero honrar meu marido, né, que é um apoiador desse ministério. Isso aqui, eu só podia estar aqui porque eu tinha ele, né? Sim. Dando apoio com as crianças, com as outras coisas, né? Então, assim, foi uma verdadeira equipe. Um dos maiores patrocinadores. Um dos maiores patrocinadores, meu patrocinador oficial, né? Tinha que ter uma coisa aqui, né? Thiago Rodrigues. Fazer uma propaganda dele lá no final. Dele, Mas isso também é uma coisa, né? Que a gente tinha que intercalar a agenda sua com a nossa, com a do convidado, sim, com a do Thiago, com a das crianças. Então não era uma coisa tão simples, né? Quebra-cabeça. E muitas vezes, assim, era muito desanimador, porque por muitas vezes eu falei, Senhor, queria tanto ter o recurso para pagar isso tudo. Não que isso fosse ser mais fácil, mas assim, se você paga, você tem aquele tempo para você, sim, né? E eu falo, Jesus, com que dia eu vou conseguir fazer isso aqui acontecer, né? Mas foi um processo de perseverança, de caminhar numa direção que eu tinha, era uma convicção muito plena no meu coração, né? E isso aqui só aconteceu por obediência a um chamado de Deus. Sim. Sim. Tanto de vocês como o meu, porque não tinham razões assim naturais para falar, vamos fazer isso, né? Sim, muitas vezes no processo dava aquela, né? Falava assim, mas será? Meu Deus, não é possível, não é possível. Eu até comentei, acho que no episódio que eu gravei com a Carol, não saiu ainda, né? Ou já saiu? Não, já saiu. Já saiu. Eu vou ter que cortar essa parte, porque esse é o último, eu esqueci. Esse é o último, então vou falar. Eu até comentei. Eu até comentei no episódio que eu gravei com a Carol Schurler, que em vários momentos que eu pensei em desistir, eu falei, Deus, não é possível, isso trem não é para dar certo, porque era muito complicado. Todas as vezes sempre aparecia uma mensagem muito clara de Deus dizendo, não desiste, não para, você tem me abençoado,
pessoas enviando mensagens, pessoas que tinham meu telefone, mandando mensagens, recebi algumas mensagens pelo Instagram também, nossa, foi incrível, obrigada por compartilhar, não desiste. Então assim, esses pontinhos de luz ao longo do caminho, eles iam me direcionando e me dando força para ligar. Kênia, você pode vir tal dia? Camila! Tinha hora que eu falava, meu Deus, quando essas meninas veem uma mensagem minha, ela já sabe pedir alguma coisa. Ela já vai pedir alguma coisa, certeza. Ai, Deus. Mas enfim, chegamos aqui. Sim, eu acho que uma dificuldade também que a gente teve muito no início foi porque as coisas não funcionavam, né? Sim. Meu Deus, Era uma coisa incrível. No início, eu acho que teve um dia, um dos primeiros que a gente foi gravar aqui na sua casa, era pra gente começar, tipo, 10 horas da manhã. A gente foi conseguir começar às 5 da tarde, não foi? Sim. Sim. Se eu não me engano, foi o da Gabi. E a gente ficou o dia inteiro. Aí o áudio funcionava, aí o vídeo não funcionava. Aí o vídeo funcionava, o áudio não funcionava. Cada hora era uma coisa. E sem falar que quantas vezes a gente teve que regravar o mesmo episódio. Exatamente. Porque tava tudo pronto, de repente o som não funcionava. Sim. A imagem não funcionava. A câmera desligava no meio da gravação. E a gente, Inexplicavelmente. inexplicavelmente, tinha dias que simplesmente não acontecia. A gente passava o dia aqui e não conseguia, Sim. né? Mas era bom que a gente tava tendo comunhão. Aprendendo, né? Amanhã a gente A comunhão não, e a gente vem aqui pra casa do Steph, não sai daqui antes das 11 horas da noite, Não. não. proibido, gente. A gente vai dando comida pras pessoas para elas ficarem. O pagamento era sempre em comida. É, e café. Eu bebi o café da casa do Stephanie todo. Gente, café, umas 5 xícaras pra cada uma. Saía daqui doidona de café. Ai, gente, mas foi muito bom, né? E esse episódio hoje aqui, gente, ele é pra honrar essa equipe maravilhosa que Deus me deu, porque isso foi uma das coisas que eu aprendi bem cedo na vida. Ninguém faz nada sozinho. Você não vai muito longe sozinho. Você pode até ir mais rápido, porque você faz do seu jeito como você quer, mas você não vai muito longe. Sim. E junto, às vezes você tem que ir mais devagar, porque você tem que acomodar o seu passo, tem que ter uma sintonia, mas você vai mais longe. E isso aqui só foi possível porque vocês hoje estão aqui comigo até aqui. Caminharam a segunda, a terceira, a quarta milha comigo. Sim, mas foi um privilégio. A gente ouviu tantos testemunhos, né? Sim. Tanta coisa. E foi uma benção. Foi uma benção. Valeu a pena. Dá até pra gravar uns 25. Vamos mudar. A gente vai fazer um estúdio lá na casa da Kênia. Aí a gente grava pra lá agora. Pode ser. Pode levar tudo. Ai, meu Deus. Acho melhor aqui, né? O que vocês preferirem. Aqui tem mais espaço, lá em casa é apertadinho. Pode ser, que tem muito café. Ai, meu Deus. Mas uma das coisas, né, que eu aprendi, uma das coisas que eu pedi ao Senhor, né, quando esse projeto começou a florescer no meu coração e eu entendi que eu precisava fazer, foi eu pedi ao Senhor uma equipe. Eu falei, Senhor, me dá uma equipe. Eu não sei mexer com som, tecnologia não é minha praia, né, e pra quem me conhece, né, eu não tenho uma movimentação tão grande nas redes sociais, porque não é uma coisa que eu tenho muito tato para fazer. Então, gravar era também um desafio para mim, né? E assim, isso tudo era um gigante para mim. Mas Deus foi alinhando pessoas, foi colocando propósito, colocando pessoas que não necessariamente sabiam 100%, mas tinham aptidão, tinham gosto e prazer de fazer, né? Então, estamos nós aqui. Obrigada, Kênia. Obrigada, Camilinha, né? Sim, eu não sei se eu compartilhei isso no episódio que eu participei, mas eu lembro no dia que você me falou sobre o podcast, a gente era um café lá na igreja, e você falou assim, Camila, eu queria te falar um negócio, te chamar pra fazer um podcast. Ai, eu falei, gente, eu achei tão interessante, porque naquela época eu falava brincando pras minhas amigas assim, vamos fazer um podcast, vai chamar Podbest, não sei o quê, mas na brincadeira, eu nunca tive a pretensão de fazer um podcast. E aí, tipo, foi muito coincidência, logo depois você vem e fala, eu quero fazer um podcast. Eu falei, gente, tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, né? Porque olha aqui, né? E não só participei, mas tipo, poder te ajudar, né, na produção, mesmo que de forma amadora, foi um privilégio, né, Kênia? Pra gente, eu acredito que foi. Pra mim foi, me aproximou de você também, que foi uma coisa muito boa. E que o Thiago ama quando a gente vem aqui pra casa dele, passar o dia, né, Kênia? Hoje a gente não tem hora pra ir embora.
Ele tá bem feliz. Sim, já tá preparando o churrasco lá fora, né? De encerramento e tudo. Sim, foi maravilhoso, né? Sim. Mas, gente, ao longo, né, desses desafios e todos, e como as meninas mencionaram, tem tanta coisa legal que aconteceu aqui nesses bastidores, né? Tem. Foram vários momentos que a gente compartilhou os nossos desafios pessoais, porque eles não acabaram, né? Os nossos desafios, eles permaneceram, né? Sim. E por muitas vezes a gente estava aqui gravando, estava ali sentadinha, né? E o que estava sendo ministrado, falado, compartilhado aqui, estava tratando a gente. Sim, né? com certeza. De todos os episódios, em algum momento, assim, Deus realmente tratou comigo, chegou em mim, né? Me trouxe perspectivas novas, me abençoou, me edificou. Mas eu queria passar para você, Kênia, né? Esse momento para você compartilhar, né? Que, claro, nós já gravamos um podcast antes, você fala um pouquinho da sua história e tudo. Mas conta pra gente como foi esse trajeto ao longo das gravações, os seus desafios, os gigantes que você teve que vencer e aqueles que você ainda estão adiante de você, né? Sim, sim. Uau! Tem que dar uma respirada, porque foram muitos desafios, assim, né? Porque eu estava recém-casada. Acabei de completar 3 anos de casada agora, né? E o meu casamento já foi uma história de milagres, assim, porque não lembro se eu contei no podcast, mas vou contar rapidamente só para situar quem não assistiu. A gente estava foi um final de ano aqui na casa da Stephanie, todos os amigos mais próximos, assim, né? E eu, naquela época, eu declarei, eu falei, eu vou casar, eu vou conhecer meu marido esse próximo ano e a gente vai casar nesse mesmo ano. Eu declarei isso. Fica a dica, ó. Tô aqui, ó, só a anteninha. Eu declarei isso com fé, mas assim, a minha declaração era que eu ia conhecer no ano e ia casar no mesmo ano, mas eu não esperava que ia ser já nesse próximo ano. Foi quando, de repente, e eu nem fui atrás. Tipo, eu descansei. Deixei solto aí, né? E aí a gente tava aqui na sua casa de novo, quando chegou um outro casal de amigos e falou: nossa, tem uma pessoa pra apresentar pra você. Eu não tava nem esperando nem nada. E aí foi quando ela apresentou essa pessoa. E aí a gente se conheceu, né? Mas quando a gente se conheceu foi tudo bem rápido. Ele foi num culto lá na igreja, a gente conversou rapidinho. E depois só ficamos trocando mensagens e tudo. E foi... Deixa eu ser bem precisa aqui pra vocês saberem como foi bem rápido, assim, Foi, muito rápido. Foi até um pouco assustador pra nós, né? Porque... Ó... foi muito rápido. Foi bem rápido. Eu conheci o Oscar dia 21 de março de 2021. E aí depois a gente foi ter nossa segunda conversa assim, mais profunda no dia 28 de março. Mesmo mês. 21 de março e depois 28. 28. Uma semana. Uhum. Aí quando foi no dia 4 de abril, ele me pediu em namoro. Ou seja, mais uma semana. Então, 21 dias, jejuou 21 dias. No dia 26 de junho, nós noivamos. Ok. 3 meses depois? Não deu 3. Não deu março, abril, maio, junho. Deu 3 meses. Um mês e pouquinho. Foi, desde que vocês se desde conheceram, sim, 3 meses. Sim. E no dia 20 de julho, a gente fez o nosso casamento. No civil, né? 7 meses depois do quanto que vocês se conheceram. Não, 7 4 meses. 4 meses. E agora você fala assim, meu Deus, foi mais rápido que eu imaginava. Eu tinha na minha cabeça 6, 7 meses. Não, 4 meses. Aí no dia 5 de novembro que a gente fez a grande festa, assim, a grande celebração com todos os amigos, porque em julho foi uma coisa mais íntima, assim, né? Então, assim, foi uma história de milagres. E assim, se alguém me perguntar assim, se eu aconselho a casar tão rápido assim, depende. Porque eu tinha no meu coração, eu
eu percebi, eu senti que era de Deus aquilo. Não foi nada emocional, não foi nada... Impulsivo, né? Sim, não foi uma empolgação, não foi nada. Eu nunca tinha sentido... Eu nunca tive muitos relacionamentos, na realidade eu tive um namoro sério, assim. Mas o que eu senti desde a primeira vez que a gente se relacionou foi totalmente diferente. Eu nunca tinha sentido isso, então eu via assim, a luz verde de Deus. E é claro, né, também que eu fui me aconselhar com as pessoas importantes na minha vida, pessoas que tinham palavra na minha vida. E as pessoas acreditaram no que eu senti, porque elas estavam me acompanhando. Sim. Então, assim, não foi somente um sentimento, mas foi a luz verde de Deus mesmo. Então, assim, o Oscar era, tipo, tudo que eu orava, tudo que tinha na minha lista? Não. É porque, na verdade, a gente tem uma lista de ilusões, né? Exatamente. Porque Tem algumas coisas que, que tem que estar na lista. Né? Isso aí não está comprado. Mas a maioria é ilusão. Sim, totalmente. Mas tocar guitarra. Aí o que eu queria uma pessoa que fosse um músico, assim, um músico top. Ele não é, não. Não é. Ai. A gente brinca, ele desafina até na palma, às vezes ele perde o ritmo. Ai, meu Deus. Mas deixa eu falar pra você, ele é um adorador como poucos. Apesar de desafinar na palma, mas ele não quer nem saber. É afinado no coração. Totalmente. E tá sempre me apoiando. Se eu tiver que carregar coisa, ele carrega pra mim, ele monta meus instrumentos na igreja e tudo. É muito mais do que eu pedi. E em relação a isso, em relação a tudo, assim, não era o que estava na minha lista, mas era o que eu precisava. Amém. E Deus vai alinhando, assim, porque a partir daí eu fui levada, uma brasileira nos Estados Unidos, fui levada para uma igreja hispana. Uma comunidade latina, né? Latina. Então, tipo, tudo novo para mim. Porque, apesar de termos semelhanças, mas a maneira era bem diferente, assim, a igreja, a cultura. Né? Eu fui aprendendo ritmos que eu nunca imaginava que eu ia gostar, assim, que eu ia ter que tocar na igreja. Então, foi uma coisa, assim, totalmente diferente, assim. E aí foi fazer sentido, porque logo quando eu cheguei aqui, eu tive muito mais contato com latinos do que com americanos ou brasileiros. Sim. Então, foi bem orgânico eu aprender o espanhol, tô aprendendo até hoje, né? Mas, assim, eu vi a importância do quanto Deus tinha me levado para gerar algo novo numa cultura nova. Sim. Então, sem você nem imaginar que você ia ter um esposo dessa cultura. Eu não imaginava a responsabilidade que eu teria que ter, assim, né? Porque foi uma responsabilidade bem grande, sim. E aí, a partir no meio disso tudo, veio as dificuldades, assim, em questão da gravidez, né? A gente estava planejando e tudo, e quando veio a primeira vez, e eu estive grávida por quase 8 semanas, foi quando eu perdi. Esse você compartilhou? Sim. No podcast, Aham. Né? A gente conversou sobre isso. Sim, e uma coisa que nem todos sabem, poucas pessoas sabem, mas dentro de um ano, desde essa minha primeira gravidez até agora, no mês passado, julho, eu tive 6 abortos espontâneos. Então, assim, foi Todo mundo não sabia, né? Todo mundo vai saber. Foi um momento bem difícil, assim, né? Às vezes aí a Stephanie, pode gravar hoje? A minha vontade era, não deixa em paz, eu só quero estar nesse momento aqui. Ficar nesse momento, né, da minha dor, né? Mas ao mesmo tempo eu sabia que o lugar ideal, tipo, não era ficar não curtindo, mas vivendo o luto ali, né? Mas eu tinha que seguir a vida. Então foi quando eu
eu fui direcionada aí num especialista, né, de fertilização, de fertilidade. E até depois que eu já estava fazendo exames e tudo, eu ainda tive 2 perdas nesse momento. Mas aí eu descobri, de todos os exames aí, que eu tenho o cromossomo número 5 invertido. Então o médico falou, a sua única opção vai ser a inseminação artificial, né, in vitro. Então, naquele momento assim, meu mundo caiu, assim, né? Porque é um momento que eu nunca esperava por isso, assim. Não tem nenhum caso na minha família, assim, de gente que não pode ter e tudo. Meus irmãos têm 500 filhos, não. Brincadeira. Um tem 3, outro tem 2, o outro tem 1. Mas todos começaram a produção bem cedo, assim, né? Minha mãe teve 4 filhos, então assim, eu não pensava que ia chegar pra mim. Uma questão genética. Sim. Né? E eu tinha planos na minha cabeça, né? Tipo, os meus planos eram, eu vou ter pelo menos uns 3 filhos e vou ensinar todo mundo a tocar e a gente vai adorar a Deus todo mundo junto, né? E esses eram os meus planos. Aí eu parei, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Qual vai ser o meu plano? Eu não vou ter mais minha geração? Eu vai parar por aqui? As perguntas que não tem como você ignorar, né? Sim. Então, assim, eu decidi, eu vou descansar em Deus e eu quero ter, pelo menos, vou me dar um ano sabático, assim, para outros projetos, outras... Sim, pra Amém. descansar em A Deus. gente vai gravar o seu podcast. Amém. Sim, o melhor de tudo é que Deus é especialista em milagres. Sim, É justamente nesses casos aqui não tem inversão clínica que é a especialidade de Deus. Sim, e no descanso, né? E no Sim. descanso. E, Então a gente vai ter que gravar algum aí, sim. né? Um especial. Um especial. E eu sei que de alguma forma eu vou continuar minha geração. De alguma forma, Deus vai providenciar isso. Não sei como, não sei quando, mas vai acontecer. Foi exatamente, né, o que eu falei pra você, Kênia. Eu não sei como, não sei quando, eu só sei que vai acontecer, né? Sim. E a nossa oração tem que ser, Senhor, o que nós fazemos? O que eu faço? É só para descansar ou é para me mover? Sim. Vou procurar isso, vou procurar isso, porque se não vou fazer nada, eu tô ok, vou ficar fazendo nada. Aham. Mas se é para fazer também, eu quero fazer, Sim. né? Mas uma coisa eu sei, vai acontecer. Vai. E a gente vai trazer aqui os catarrentos pra... Um tocando pandeiro, outro tocando... E esse, principalmente esse processo de vir pra cá, sempre era como uma terapia aí, né? Que eu desabafava com as amigas. A gente Assim. não tem ainda, não tem, né? Como fala, diploma clínico, mas a gente faz terapia, Sim. né? Menina. Mas isso aí era uma parte uma parte boa desse processo aqui, porque Sim. não é só sobre esse momento que tá acontecendo aqui, acontece muita coisa Sim. por trás, né? Sim. Sim. E na verdade é sobre isso que é a comunhão, né? É quando a gente consegue trazer o nosso coração para as outras. E tem momentos que você empurra, tem momentos que você tem que ser arrastado. Sim. Não vai, né? Sim. Exatamente. Vai. Você até mencionou, né? A gente estava conversando um pouco mais cedo de um momento em que o Miguel, beijo, Miguel, que a gente ama demais, né? E ele não veio gravar. Comigo. Tá devendo. Tá devendo. Tá lá no livrinho lá, dos devedores. Tá lá, Camila, por favor, naquela lista. Brincadeira. Que você passou por uma fase da sua vida e você morava com ele, né? Sim. Conta pra gente aí o que ele fazia com você. Sim, nós morávamos aí tudo junto numa casa, né? Miguel, Gabi, Tayana, nessa época, acho que a Camila, eu já ia falar. A Camila. Pô, as pessoas ficassem imaginando o que ela ia falar. É porque tem uns sobrenomes que são assim, bem íntimos. Os apelidos é só por trás das câmeras. Sim, só pra bastidores. Né? Guarda minha vidinha. O apelido carinhoso que a Camila tem. Vamos, Kênia. E a gente morava numa casa e foi um momento que eu estava numa depressão bem profunda, assim, eu só ia trabalhar mesmo porque... Pra não sujar o seu nome, né? Porque eu trabalhava pra Stephanie, assim, mas... Não era nem pelo dinheiro. Não! Nada. Gente, se eu não for, as pessoas
vai pensar mal da Stephanie, vai sujar o nome da companhia dela. Eu preciso ir, mas eu não queria. Então eu chegava e só tomava banho, ficava no quarto, todo escuro, e não queria falar com ninguém, não queria ver ninguém. Às vezes tinha célula em casa, aí tinha festa, e aquele negócio, todo mundo reunido, feliz, e dentro de mim tava gritando. Minha vontade era mandar todo mundo calar a boca, ir embora, me deixar em paz. E, né? Que a Kenny é super calma, sim, quieta. É verdade. Imagina se o temperamento fosse diferente. Aí ela tinha feito isso aí. Tinha. E nesse processo, Miguel falava, vamos, vamos fazer um exercício, vamos correr. Eu não quero, John, não quero. Eu chamo ele de John porque o nome dele é João Miguel, mas eu chamo ele de John. Aí ele falava, não, que você tem que ir. Aí ele ia no quarto, acendia a luz, calçava meu sapato e vamos, e me obrigava a ir, eu ia. E foi indo assim, o Miguel fazia essa parte, a Gabi, a Stephanie e as outras amigas, a Camila, a Tayana, falavam, não, você precisa disso, isso. Fui no médico, comecei tratamento com um psicólogo, comecei a tomar antidepressivo, porque eu acho que é uma coisa que tem que ser quebrada no meio dos cristãos que acham que depressão, ansiedade é tudo coisa do diabo. Não, é uma doença, é uma enfermidade, é um processo químico que tem na mente. Você não vai conseguir vencer isso sozinho. Você precisa entender que você precisa de ajuda. Exatamente. E aí eu fui para psicólogo e fui até no psiquiatra para poder tomar o antidepressivo, a medicação. Tomei medicação, se eu não me engano, por 2 anos, e aí o Senhor me liberou totalmente. Hoje eu não tomo mais, eu tomo muito bem, assim. E isso tudo não foi só a medicação, não foi só o médico, foi todo um conjunto. Foi medicação, foi psicólogo, foram os amigos, uma rede toda de apoio que eu tive, e eu não tive ninguém pra tá me acusando, pra tá me criticando. Você é cristão, você é ministro louvor, você tá aqui na frente e você tá com depressão, isso é coisa do diabo. Que muita gente ouve isso, eu acho que isso tem que ser quebrado nas igrejas. As pessoas precisam de ajuda, os médicos estão aí, não é à toa. Claro que tem gente que vai levar para o lado errado, mas você tem que procurar bons profissionais, estar cercado de bons amigos e ter pessoas importantes, chaves que falam na sua vida, porque às vezes a gente não enxerga o que a gente precisa, a necessidade que a gente tem. Tem muita gente que não consegue sair da depressão, não consegue dar o próximo passo, porque não admite que está com depressão, que precisa de ajuda. Sim. E ouvir os amigos é importante para isso. Louvado seja Deus, que existe uma geração, né? Uma leva de profissionais cristãos, assim. Eu fiquei muito feliz, né? Eu vi o Dr. Jonathan, que eu esqueci o nome dele, o sobrenome. Do Jesus Copy? Isso. Eu também não lembro o nome dele. Divinamente. Depois a gente coloca aqui, né, no subtítulo, que ele anunciou uma clínica psiquiátrica que ele está encabeçando com profissionais só cristãos, né? Tem outros pastores, líderes também, que estão abrindo clínicas psiquiátricas cristãs. Por quê? Porque não dá para separar corpo de espírito, gente. Não tem dá. como. Se você separar, morreu. Né? Exatamente, mas graças a Deus hoje em dia tem muitas pessoas que têm se levantado para falar sobre isso, né? Porque realmente, antigamente era um tabu muito grande. Né? Eu, quando eu era recém-convertida, eu julguei pessoas. E hoje eu falo, meu Deus, me perdoa. Amém, glória a Deus. Jesus também me perdoa. Mas é porque é um tabu, era um tabu muito grande. Tipo, porque não ora direito, porque tá em pecado. Não, gente, pelo amor de Deus. A gente precisa desconstruir. E se você está vivendo algo, né, qualquer coisa que está sendo maior que você, se sufocando, não hesita de procurar uma liderança para conversar, procurar um profissional. Gente, não dói. Não vai fazer mal nenhum procurar um psicólogo. Não. Fazer uma sessão de terapia. Você vai ver o tanto que vai ser bom, né? Você não precisa levar essa pressão sozinho. E é como se fosse um preconceito, né? Antigamente, se a pessoa fala assim, eu fui no psicólogo, tipo assim, é considerar aquela louca, né? É uma pessoa doida. Nossa, é doido, né? Tá precisando de terapia. Não, hoje em dia, graças a Deus, todo mundo tá melhorando. E nas igrejas, realmente, isso precisa ser muito quebrado para poder as pessoas terem mais acesso a isso também. Amém. E não hesita.
não vai doer, não vai fazer mal. Faz uma sessão, faz um teste, né? Exatamente. Depois a gente pode até deixar alguns contatos, se você tem interesse, tem vários contatos que a gente pode compartilhar, de psicólogos cristãos, que são homens e mulheres de Deus, que podem contribuir, somar nesse processo, como a Kênia disse, é um pacote de coisas, não é uma coisa só, né? Para esse processo de ver a luz, sair da caverna e começar uma nova vida, né? Sim, exatamente. Nova vida. Camila! Eita Deus! É a hora, é agora! O que é, mulher? Conta pra nós aí, como foi seus desafios? Olha, amor? estão sendo, né, gente? Tô brincando. Eu não passei por... Acredito que a Kênia, ela passou por coisas mais difíceis, né? E a gente ora, né? E é muito importante que ela falou. Aqui eles falam muito sobre village, né? Que você tem que ter uma village, que é a rede de apoio, que é o que ela teve. Porque senão você não consegue passar por nada nessa vida sozinha. É muito difícil. E isso também é uma coisa que as pessoas também às vezes não entendem, né? Acho que tem que só orar. Ah, não, vou só orar, falar com Deus e já tá ótimo. Não, a gente precisa de pessoas. Sim. Né? E a gente tá aqui com você, que aqui é em oração, e o nosso coração tá com você. Amém. E a gente sabe que os catarrentos, igual a Stephanie falou, vão vir aqui. Mas então, todo mundo queria falar isso aqui. O Thiago queria. Posso chamar o Thiago pra participar? Não, deixa ele lá. Mas eu tô esperando em Deus, né? Pra o meu casamento. E é uma coisa que muita gente não entende. Eu tenho 34 anos. E eu tô esperando em Deus. E... enquanto vocês... Tem duas formas da gente esperar, né? E eu acho que eu esperei já de uma forma e hoje eu tenho que esperar de outra. Ou você espera esperando, você só vai esperar aquilo, você vai viver para aquilo. Ou você espera vivendo, você vai viver na sua vida enquanto você tá esperando. Hoje eu tento viver enquanto eu tô esperando. Então eu vou fazer outras coisas, eu vou, né? Eu quero começar a estudar, eu quero conhecer lugares. E até que Deus... o tempo oportuno de Deus chegue para trazer, para acrescentar, né, um marido, que é igual a Kênia falou, né, a nossa geração não pode parar aqui, e a nossa descendência, né, e eu quero ter meus bacuri também, mas eu tô esperando no Senhor. Não é fácil, né, tem coisas assim que... Tem dias que são mais difíceis, tem dias que são... Eu falo que no verão, a gente tá no verão, no verão eu sou maravilhosa, me dei alta da terapia, não preciso de nada. Não façam isso. Não siga esse conselho, senão a Diane vai brigar com vocês. Diane, por favor. Mas, porque como aqui a gente tem as estações muito definidas, né? E isso é uma coisa, a gente tava até conversando, eu e a Kênia, quando a gente tava vindo pra cá, que influencia muito. Eu sou outra pessoa. No verão, eu sou outra pessoa. No inverno, a gente já dá uma baqueadinha. Então, eu tenho que ter o meu relacionamento com Jesus. Né? Pra eu poder esperar. E eu acho que uma coisa que eu quero falar, se você conhece alguém, vou olhar lá, que tá esperando no Senhor, o marido ou uma esposa, não pergunte pra ela por quê, que não aconteceu ainda. Sim. A Kênia também esperou bastante. Você casou com quantos anos, Kênia? Eu casei com 38. 38. Então não fica perguntando, mas por que você não casou ainda? Mas você é tão bonita. Não, mas serve na igreja e não... O que acontece? Não tem, amado. Se eu soubesse o motivo, eu juro que eu falaria aqui. Camila, eu vou te falar uma coisa. Eu, Stephanie, tá? Toda a minha ignorância, eu acho que a gente deveria canonizar aquela frase que diz: antes só do que mal acompanhado. Muito. Se fosse pra você se envolver com qualquer pessoa, você já teria. Com certeza. Há muito tempo. Os 3 divórcios nas suas costas. Sim. E tem muitas coisas, assim, quando eu vou orar, por exemplo, quando eu vou falar pra Deus, né? Deus, eu quero um marido. Eu não só falo assim, Deus, eu quero um marido. Eu falo, Deus, eu quero um marido assim, assado. Porque às vezes a gente fala, eu quero um marido, aí vai vir qualquer coisa. E tem coisas que eu vejo, né? Tipo assim, pessoas que eu conheço, relacionamentos que eu vejo perto ou às vezes longe, também de pessoas, eu falo assim, Deus, eu quero viver isso não. Eu tô muito bem indo pra minha casa, dormir sozinha, com a minha cabeça em paz no meu travesseiro. Sem ninguém pra me perturbar. Ao invés de criar problema pra minha cabeça. Eu tô muito bem, tô ótima. Claro que na hora que tem dias que é pior, mas realmente é antes só do que mal acompanhada, porque pra arrumar problema eu não quero não. E como a Kênia falou, nem sempre, não pode fazer sua lista, né? Você faz sua lista, mas nem sempre Deus vai preencher todos aqueles requisitos da lista. Porém, tem preliminares. Sim. Tem que ser homem de Deus? Tem que ser mulher de Deus? Tem.
E tem coisas que não são Isso não é negociáveis. negociável. Outra coisa, a pessoa tem que ter um caráter íntegro. Sim, Exatamente. tem. A primeira coisa que tinha na minha lista, assim, que foi o que não mudou e que nunca ia mudar é: eu quero uma pessoa que ame a Deus muito mais que ele vai me amar. Sim. Sim. Elemento número 1. Não tem como, né? Porque, mas eu tinha uma lista, né? Tipo, nossa, O se eu príncipe olho pra do aquela cavalo lista hoje, branco. me dá até, eu falo, meu Deus, tadinha, né? Jesus, Ainda bem que Deus não mandou, porque senão eu ia estragar tudo. Mas a gente idealiza muitas coisas, né? Antes, tipo, meu padrão era, nossa, daí eu fui me olhar no espelho, né, gente? Aí Deus falou, amada, vamos baixar a bola, né, querida? Porque senão não dá. Mas tem coisas que não são negociáveis. Tem que ser homem de Deus, tem que ser íntegro, não pode ser preguiçoso, no nome do Senhor Jesus. Trabalhador. Trabalhador, que sabe lidar com o dinheiro, as outras coisas, né, Deus, ele vai trabalhando. Eu lembro que uma das coisas mais importantes, que, assim, embora eu tenha conhecido o Thiago muito nova, né, muito cedo, ele foi meu primeiro e único namorado, uma das coisas que eu já tinha no meu coração, e isso não pode, sempre, bota na lista, não, você já tá casado, bota na lista, Vou botar aqui, ó. Irmão solteiro, pede a Deus uma pessoa que tem um coração ensinável, porque é o seguinte, Sim. essa pessoa não vai saber fazer tudo, ela não vai ser bom em tudo, mas se ela tiver um coração ensinável, ela tá aberta a aprender, ela tá Sim, pronta a aprender. E essa questão também, tipo, de ter lista. E depois Deus falou comigo, falou, eu tô pedindo tanto, mas eu. Que Né? você Como é, que né? que eu sou para. O que você tem pra Se oferecer? esse homem que eu tô descrevendo aqui, se ele tá procurando uma mulher, será que eu tô checando as coisas da lista que esse tipo Sim. de homem aqui quer? Porque às vezes é muito fácil a gente apontar o dedo e falar, eu quero isso. Aí Deus fala assim, tá bom, amada, mas vamos trabalhar no seu caráter? Muito boa. Vamos trabalhar no seu amadurecimento, porque eu tenho que estar. Se Deus tivesse me entregado meu marido do jeito que eu quero, tipo 2, 3 anos atrás, ou até hoje, eu não tô pronta, nunca vou estar pronta, é só pela graça de Deus, mas tem coisas que Deus ele vai transformando, né? Se eu Sim. quero um homem de Deus que ama Deus mais do que ele vai me amar, eu amo Deus mais do que eu vou amar essa pessoa, ou essa pessoa ela vai se tornar meu Deus, né? Então eu acredito que foi difícil entender isso. Que você completa a sua própria lista. Exatamente. Então foi ela difícil passa a ser entender. realística para alguém. Exato, porque eu posso querer muita coisa, mas e eu? O que eu sou? Sim. O que muito que eu interessante, faço? Camila, eu estava tendo uma conversa com um amigo, quase que uma sessão, né, de terapia. E ele falou assim, não, dessa vez eu vou esperar Deus escolher a pessoa para mim. Deus não porque escolhe, não. Todos os meus relacionamentos foram terríveis. Acho que eu tenho o dedo podre. Todas. Aí eu falei pra ele assim, bem, na verdade, não é o seu dedo que é podre, na verdade é o seu coração que estava podre. Por quê? Sim. Você atrai aquilo que você alimenta. Eita Deus. Se pessoas de mau caráter, de índole violenta, de pessoas, né, que não estão num padrão de relacionamento, que é uma pessoa que não aprendeu a respeitar o limite do outro, ela não pode se relacionar com ninguém. Se você atrai esse tipo de pessoa, o problema não tá na pessoa. Sim. Tá em você, porque você carrega algo que atrai. Sabe Isso é aquela tão coisa do doido, cheiro? né? Sabe Isso aquela é coisa do muito cheiro doido. Que a gente falou de Jesus. Tem Sim. cheiro que você vai achar bom que eu não vou achar. Sim. Você vai te atrair, você vai levar. Quando a pessoa se aproxima de você, você exala um cheiro espiritual. Sim, mas isso é muito doido de você entender, tipo assim, Deus, mas por que eu tô atraindo esse tipo? Aí a gente acha, porque Deus só manda o que eu não quero. Ai, Deus, mas não, mas o que tá acontecendo Você aqui? quer que eu pague um preço por essa pessoa? Não, amada, não vamos cair nessa, tá, irmãs? Não vamos fazer namoro evangelístico. Cilada. Mas a gente entender isso, né? Por que eu tô traindo esse mesmo perfil? Que tem alguma coisa que tá fora de ordem pra estar acontecendo. Exatamente, porque a gente atrai, né? Quando a pessoa se aproxima, ela sente. Se ela sente o cheiro de Jesus e ela não ama Jesus, ela não quer você. Não, ela vai expelir. Mas se ela ama Jesus, ela vai se sentir atraída por você, porque você exala Jesus. Sim, agora se você não tiver na época que você tá exalando Jesus, aí você vai atrair só
Quem outras também não coisas. quer Jesus. Exatamente. Porque não adianta, né? Exatamente. Mas, voltando lá nos desafios, né? Esse é um desafio de esperar em Deus, esperar muita coisa, né? Tipo, a gente espera por legalização, a gente espera por ver a nossa família. Aqui é a terra de aprender a esperar. Porque você vai esperar muita coisa. Eu fui ver meus avós agora depois de 6 anos e eu tava falando pra você também. Foi uma emoção que eu nunca tinha vivido na minha vida. Eu achei que meu coração ia parar na hora que depois eu fiquei assim, Deus, eu nunca senti isso na minha vida. Uau. Que coisa mais doida, que emoção é essa? E só quem esperou pra ver um ente querido, uma familiar, assim, que você queria muito ver, pra entender. Porque é muito doido, gente. Eu não se alguém me falasse desse tipo, eu tava igual o como que chama o filme em português? Aquela. Esqueci. Muito Inside Out. Tá divertidamente. Divertidamente. Lá que aparece, cada hora aparece uma... Eu odeio isso. Muito eu tô inglesuda. Pagando língua. Que toda hora aparece uma emoção nova. Apareceu uma emoção nova na minha vida. Que eu falei, gente, que isso, né? Mas aqui é um como que tá curtindo, né? Você tá curtindo ali pra poder acontecer. Então aqui, se você quer vir pra cá, aprenda a esperar. Sim. Porque aqui não é fácil, você vive longe da sua família, esperando por muitas coisas, mas eu creio que... Só que você tem que trabalhar muito enquanto você tá esperando. Pra ocupar a mente. Mas... principalmente Califórnia, gente, é um estado caríssimo, né? Pensem nisso. É lindo tá aqui na América, mas vem, só vem. Mas eu acho que o meu maior desafio mesmo é o da espera. Hoje, e a gente, com a medida que o tempo vai passando, a espera ela vai ficando mais difícil, mais dolorida. Tem épocas que é mais dolorida, a Kênia vai entender também. Ela meio que quase que adoece a gente, né? Sim, e aí, por exemplo, eu ouço testemunhos igual o testemunho da Kênia, tem outros testemunhos que eu ouço também que traz esperança, mas ao mesmo tempo, às vezes pode trazer aquele negócio de Deus só acontece na vida dos outros. Então a gente tem que vigiar muito o nosso coração para não colocar Deus em xeque. Não tem nada a ver com Deus, gente. Deus vai ter um propósito. A espera da Kênia teve um propósito. Ela viveu o que ela pediu para Deus. Então vai ter. Depois eu vou dar meu testemunho aqui, tá bom? Vocês vão ver. Sim, gente, a gente vai ter que gravar. Amém. Né? Vai. Mas é isso. Eu acho que essa é a dificuldade, Stephanie. Sim, Camila. E os nossos desafios, gente, eles vão perpetuar, porque o quebra-cabeça só termina quando Jesus voltar. Né? Sim. Ele só termina quando a glorificação acontecer, que é a última fase. Enquanto a gente estiver nesse mundo, nessa carne, né? Nós temos limites. Nós temos o limite do tempo, nós temos os limites naturais, os limites espirituais. Sim. E confiar em Deus é a chave de esperar contentemente. Sim, esperar vivendo. Isso, porque a gente pode esperar reclamando, né? Sim. Mas nós escolhemos esperar contente, vivendo. Às vezes a gente dá uma escorregadinha lá na reclamação, mas ele tem que levantar. Mas isso também faz parte, né? Eu acho que é uma outra coisa que tem que ser quebrada no meio cristão, essa imagem da perfeição. Sim. Que você tem que manter ali, ainda mais se você tiver um cargo, assim, se for uma liderança, você não pode respirar fora do tempo. Não pode bater a palma errada. Não pode. Entendi sua mensagem. Sim. Acho que a gente tem que mostrar a nossa verdadeira face para as pessoas. Sim. Que a gente falha, que a gente não dá conta. Tem dias que a gente não quer saber de nada, tem dias que a gente tá triste. Porque as pessoas gostam de gente de verdade, sim, né? Sim. Mas sabe o que acontece, gente? Mais uma vez, vou fazer uma propaganda aqui pro Chosen, né? Pro Escolhido. Escolhido, né? Uma das coisas que eu mais amei de toda essa série, e eu aconselho todos assistirem, né? Tem no Netflix, tem no Brasil. Tem o aplicativo deles. Em vários momentos, assim, em que Jesus está com os discípulos e ele fala uma coisa e eu vou fazer Jesus rir, tipo, eu tô fazendo uma piada, eu tô brincando. Por quê? Porque ele era um ser humano. Sim. Vários momentos, assim, ele se colocou. Teve momentos em que Jesus, assim, não tava a fim de festa. Sim. A galera tava fazendo uma festa, lá bebendo, brincando e tal.
E ele recebeu uma notícia ruim, Lázaro morreu. Tipo, ninguém entendeu, toda uma festa continuou, mas ele teve que se retirar porque ele estava mal, estava triste. Sim. Né? E em outros momentos, né, eu achei muito legal o episódio que eles vão para um casamento, que Jesus realiza o primeiro milagre, e aí, né, os discípulos naquela expectativa, ele é Deus, ele vai fazer alguma coisa e tal, e aí Jesus avisa, vamos para um casamento, aí eles, o que vai acontecer lá, né? Ele, nada, a gente vai pro casamento, a gente só vai pro casamento. E todo mundo de olho nele, assim, naquela tensão, aquela coisa. Ele, gente, nós estamos num casamento, é só festa, é normal, né? Vive. Desconstruir, né? E Jesus, assim, quando a gente vai ali na história, volta, né, na essência ali da descrição bíblica, você vê um Jesus humano. Sim. Né, um Jesus que respeitou o luto, respeitou a dor, ele não tinha aquela figura perfeita. Os seus discípulos não eram perfeitos. Nenhum deles era perfeito. E no meio deles teve quem traiu, mesmo dele teve quem negou. Sim, né? cada um com o seu temperamento. E teve gente que nunca mais nem apareceu, porque teve discípulo lá que nem é mais mencionado depois. Sim. Gente que caminhou pertinho de Jesus. Então, assim, essa realidade, né, essa desconstrução, ela é clara na Bíblia. Na verdade, é a religiosidade que impõe um padrão. Exatamente. E nós estamos aqui para fazer igual Jesus. Sim, acho que infelizmente quando você vive tão focado nisso, infelizmente por isso que a gente está vivendo tantas coisas como a gente está vivendo hoje, tantos escândalos de líderes que a gente imaginava assim, Sim. Semideus. Sim, e a gente está vendo que eles não aguentaram, não suportaram manter toda a pose, todo o protocolo ali, porque por trás o negócio estava desabando. Homem nenhum suporta esse lugar. Homem nenhum tem estrutura para tolerar esse peso dessa glória, porque esse lugar é só de Jesus. Sim, acho que a gente não tem nem que viver e muito menos que cobrar das pessoas essa perfeição. Porque muitas vezes tem gente que não quer viver isso de jeito nenhum, mas é bem espertinho para cobrar dos líderes, das outras pessoas. Ai, você não é crente? Você não é crente, não. Você é Jesus, né? Sim. E ele é valorizar o ordinário, né? Porque muitas vezes a gente só tá esperando o extraordinário. E perde o prazer do ordinário, que é igual o Jesus indo no casamento e eu esperando o extraordinário. Jesus só tava valorizando aquilo que era pra fazer. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, gente. Porque assim, se a gente for seguir o padrão que a gente quer... Sim. Para fazer um podcast, para construir isso aqui nunca teria vindo à realidade. Não. A gente nunca teria começado, porque nunca estava do jeito que a gente imaginou, do jeito que a gente queria. Exatamente. Então, assim, a gente precisa trazer a realidade de Jesus. Né? Sim. Amém. Trazer essa realidade de Jesus para tudo, para todo lugar que a gente, né, para todas as áreas da nossa vida. Ser simples como Jesus é. Né? É o homem que complica. Sim. E acho que isso também a gente falava para muitas pessoas que chegavam, né, os convidados, e eles estavam travados, assim. Eles queriam... O que eu faço? O que eu tenho que falar? Pra onde que eu tenho que olhar? Pra onde eu tenho que... Eu só falava, não, isso é uma conversa. Você tá conversando com a Stephanie e pronto, esquece câmera, esquece protocolo, esquece tudo. Só deixa fluir aí. Mas é engraçado, eu também tenho que dar uma palavra de honra aqui a todos os meus convidados, né, gente? Porque... Acho que foi a primeira vez de todo mundo, né? Realmente a primeira vez de todo mundo. E todo mundo entrou no desafio, porque a gente tem uma imagem de que você tem que ser algo que você... Não é que você não é, mas o seu melhor de tudo do melhor, diferente das câmeras, né? E é um desafio você ser livre diante dos olhares de todas as pessoas, né? Que a gente sabe que a mídia tem quem ama e quem nos odeia. Sim. Será que a gente tem haters? Pode ser que tenha, mas de verdade eu não tô nem aí pra ele. Né? Se for, vai orar, irmão. Eu tô mais preocupada com, tipo, eu sei que essa mensagem aqui vai chegar anos depois. É o espanhol. É o espanhol. Ai, muito multilingüe isso aqui. Poliglota. Então é difícil, né? Algumas palavras assim, você não sabe em espanhol, você só em inglês. Eu sei que vai vir anos. Depois e a gente vai ter testemunhos, vai colher testemunhos de gente. Meu Deus, isso eu ouvi e tal. E assim, quando foi isso? A gente vai ver, foi 5 anos atrás, 10 anos atrás. Como várias vezes eu falei, quantas vezes eu falei, Deus, isso é tão simples. Tem gente muito melhor que eu, tem gente muito mais capacitada que eu. E várias vezes o Senhor me lembrou, não é sobre
Sim. Eu que vou fazer. Se você não quiser, eu escolho o outro. Sim. É o seu privilégio ser parte do que eu tô fazendo. Porque, na verdade, quem faz sou eu. Exatamente. Né? E é tão pouco, né, o que a gente dá pra Deus. E às vezes a gente acha difícil tudo. Mas é muito pouco. Isso aqui que a gente faz, né, pra poder levar os testemunhos do livro, que foi tão incrível ouvir. Esses dias o Senhor me lembrou de uma coisa. Foi aqueles tapas na cara que o Espírito Santo dá, né? Gentilmente, claro. Eu tava cozinhando e a minha filhinha mais nova, Joy, que vocês já conheceram aqui ao longo da jornada, ela tem 3 anos e meio. Aí ela, mãe, posso te ajudar? Aí você fala assim, pode. Se precisar, eu não precisava, mas ela queria ajudar, então vem me ajudar. Aí eu cortei as laranjas para fazer o suco e dei para ela tirar a casca. Já estava bem adiantado o processo. E ela tava na maior dificuldade. Aí ela, mãe, me ajuda vem me ajudar. Aí eu, filha, não, você pediu para me ajudar. Isso é seu trabalho, se vira, faz a sua. Essa é a sua parte. É a sua parte, porque se eu for parar o que eu tô fazendo para mim te ajudar, você não tá me ajudando, você tá me atrapalhando. E às vezes é assim, a gente fala assim, eu quero te ajudar, eu quero servir, assim, precisar, Deus não precisa não. Mas ele tem prazer em nos deixar fazer. E no meio de tudo isso, a gente fica toda hora pedindo ele pra vir ajudar. Às vezes a gente atrapalha. Na verdade, muitas vezes a gente atrapalha. A gente mais atrapalha do que ajuda. Sim, e acha que tá fazendo alguma coisa. Mas ele tem paciência e tem prazer nisso. Aí vai lá, é assim, amor, faz assim. No final, eu acabo fazendo tudo e ela se sente como parte. Aí pergunta, quem fez o suco? A Joy. A Joy, exatamente. Exatamente, é sobre isso. Aí, e sem falar a lambança que ela fez, né? A bagunça, escorreu o suco de laranja aqui. E quem limpou foi você. E quem limpou fui eu. Então, assim, é sobre isso. Deus começa, Deus faz e Deus termina. Sim, amém. E ele nos deixa participar. Ele acaba fazendo tudo e no final ainda limpa a bagunça que a gente faz. Sim. Eita Deus. Assim. Não, eu quero abrir um parênteses aqui, porque você olha assim pra Stephanie, não é só esse rostinho bonito aqui, não. Essa blogueirinha. Perfeita. Deus tem entregado projetos nas mãos dela incríveis, assim. E são projetos que até aqui ela caminhou. Só que agora precisa de apoiadores. Verdade. Tem de uma equipe maior. Sim. Esse foi o primeiro quebra-cabeças, né, da vida. Mas ela tem um projeto com crianças que é incrível, incrível. Então eu vou aproveitar aqui, se você aí tem disponibilidade, tem no seu coração apoiar, conheça esse projeto. Quando ele sair, ninguém vai segurar, viu? Amém. A gente só tá precisando que você se disponha e entre com tudo nesse projeto, além de outros projetos que ela tem, que vai vir em breve. Nem precisa ser profissional, gente. Não. Vocês viram, nós somos amadores. Mas fala qual que é o apoio que precisa fazer. Vamos fazer a propaganda. Eu acho que agora o principal apoio seria o financeiro, né? Também. Para esse projeto. Manda o Pix, gente. A gente precisa, na verdade, contatos de... Sim. De editoras. Não é nem editora, nós estamos agora na fase da diagramação, de imprimir, de produção mesmo, né, desse material. E tem projetos novos aí, né? Inclusive, no finalzinho eu vou falar melhor sobre esse projeto, mas o que a Kenia está falando verdadeiramente foi um sonho literal de Deus, né? Que nasceu 3 livros infantis, né? A Lorena está nos ajudando com isso. E o desafio começou do passo de achar quem fizesse as ilustrações, né? E graças a Deus o Senhor nos alinhou, né? Com a Renata, maravilhosa, que está nos ajudando. Mas a gente não conseguiu ainda encontrar o lugar certo. Então precisamos alinhar isso aí. Amém. Você tem conhecimento, tem acesso, né? E gostaria de compartilhar, fazer parte desse projeto também. Eu tenho certeza que tem muita coisa aqui que dá para caber. Mais gente nessa equipe, com certeza. Tem muito espaço. E tem muito trabalho, não se preocupa não. É tudo fácil. As vagas estão abertas. Pode aplicar. Kenia, acho que eu tenho uma pedrinha especial na sua coroa. Essa pedrinha que você vai ganhar especialmente por causa da Esther. Porque a Kenia, gente, é incrível, falta toda a obra, viu? Se não dá um desafio pra ela, não sabe, ela vai aprender, mas ela vai executar a tarefa.
Camilinha, e aí, acabaram os desafios? Pelo menos o que vamos compartilhar hoje? Do desafio da vida? Acho que sim. Acho que sim. Por agora, Tô pensando. né? Acho que são esses Tá mesmo. bom. E o seu? seus? É. Você achou que você ia escapar, né? Gente, olha, eu acho que para mim o maior desafio tem sido realmente esperar em Deus os processos, né? Nós temos alguns processos que nós estamos esperando, um deles é um processo de legalização, né? Nós já estamos aí há alguns anos nesse... Sim. Todo mundo tá nesse esperando caso. alguma Sim, coisa, né? Mas, assim, existem outros processos, né, de compreensão bem específica desse afunilar de Deus ministerial. Tem várias outras coisinhas. E a nossa tendência é cansar. Sim. Mas espera. É. Eu tô esperando. Senhor, eu sei que o Senhor é dono do tempo, mas eu não tenho muito tempo, né? Exatamente. A gente vem com aquela velha. Ai, parece que é difícil só pra mim. A gente é cheio de... É a música, né, do Thales Roberto. Cheio de, né? Então, assim, vários momentos a gente tem que aquieta minha alma, aquieta a alma, porque Sim. eu sou Deus. Muitas vezes a gente esquece que Deus é Deus. Sim. Parece absurdo isso, mas a gente esquece que Deus é Deus, né? Então, Muito assim, fácil, às vezes. Muito fácil. E várias vezes a gente se pega maquiavelando, assim, caminhos alternativos para Sim. ajudar Deus, né? Desse Então, modelo. esperar pacientemente, não perder, né, não deixar ser levado pela tempestade. Eu acho que na movimentação do barco, as âncoras, aquelas âncoras do amor de Deus, do cuidado de Deus, elas vão meio que afrouxando. Sim. Então, de tempo em tempo, você tem que relançar as âncoras e refirmar o lugar, porque a tempestade ela vai movendo, né? Sim. Então, esse tem sido o meu maior desafio. E, acima de tudo, uma pessoa que se cobra muito, que isso é parte da minha personalidade, que Deus, o Senhor tem tratado e me libertado ao longo disso, né? Do perfeccionismo, de tudo isso, né? Isso aqui tudo é fruto do tratamento de Deus, né? Não ter o padrão perfeito, né? Sim. E também me lembrar sempre que o Senhor é suficiente em mim. Amém. Como mãe, como esposa, como empresária, como escritora, como amiga, porque automaticamente eu me cobro muito. Quero ser a mãe perfeita, a esposa perfeita, a dona de casa perfeita, a empresária perfeita. E várias vezes eu me questiono, se a mulher de Provérbios 31 existe? Ela existe? O que ela tá fazendo agora? O que essa querida tá... que apareceu na Bíblia mesmo? É um padrão igual, né? Então, assim, exatamente, trazer para o lugar de Jesus e lembrar. Várias vezes o Senhor falou, Marta, Marta, Stephanie. E você tem cobrado muita coisa, eu só te peço uma coisa, né? Por várias vezes eu escutei Jesus, o Espírito Santo chamar Stephanie. Só uma coisa, você basta, né? Então, assim, esse é um desafio para minha vida. Quem está mais perto de mim pode testificar, né? Então, tem sido isso. Mas o Senhor é bom. Amém. E dá É pessoas lembrar muito boas. constantemente que Deus não quer sua perfeição, quer seu coração. Sim. Que perfeição que eu consigo entregar. Nunca. Então agora a gente entendeu que tudo que aconteceu aqui dos negócios não funcionar era tratamento na Stephanie. E a gente pagou o preço com ela. Minha, Tá gente, vendo? era tudo culpa minha. Escolha bem com quem você vai andar. Sim. Ai, gente, nosso papo aqui pode demorar dias, né? Pode. Tem muito papo a contar aqui. Mas eu acho que antes da gente partir para os finalmente aqui, eu quero deixar mesmo para as meninas aqui, né? Para todo mundo que assistiu, que acompanhou, que tá aí torcendo para dar certo, né? A minha família, aos nossos parentes que ficaram lá torcendo. Sim. Eu queria deixar aqui um versículo, né? Provérbios 27, versículo 9, vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver, né? Que a gente falou aqui, assim como um perfume bom, ele dá ânimo, né, para viver, assim são as amizades, né?
E como nós falamos várias vezes, isso aqui nunca teria acontecido se não fosse essa equipe maravilhosa que Jesus deu. Né? Eu tenho certeza que não tem nada, não tem dinheiro que pudesse pagar as suas horas de pesquisas por equipamentos bons e baratos, pelos milhares de vídeos que você assistiu, né? Pelas milhas que vocês caminharam, pelas horas de edição, pelas quebradeiras de cabeça para fazer as coisas funcionarem. Então, tudo isso aqui, né, dá ânimo para a gente viver e saber que esse pouco que fizemos já tocou tantas vidas, com tantos testemunhos que a gente ouviu, com tantas reviews, testemunhos, né? Sim, testemunhos. Que a gente recebeu. E então eu não podia finalizar isso aqui sem dizer o quanto eu amo vocês, o quanto vocês são importantes para mim. Fofinha. E não é, isso aqui não é goodbye, não, tá? Bora, Camila. Sim, porque fechou. Partiu. Vamos abrir novos ciclos, né? Mas, agradecer a todo mundo que estava com a gente. Agradecer ao meu marido maravilhoso, que meu bilhete premiado da loteria. E antes da gente partir pro final, pro adeus dessa temporada, né? Quero pedir a Kenny, ela trouxe algo muito especial para nós hoje, pra gente fechar essa temporada com chave de ouro. Ela vai apresentar aqui um dos talentos que ela tem. Um dos, porque a Kenny é uma mulher de muito talento. Sim, verdade. Então tá contigo, Kenny. Amém. Eu já cobrei da Stephanie os próximos para alcançar meu povo lá, os latinos, os hispanos, ok? Sim. Então vai sair livro aí em espanhol. Vai sair. Já tá no processo. Que Eu vou pôr o microfone pra longe aqui, porque senão eu vou ofuscar sua voz, Kênia. Ah, é verdade, gente. A Camila tem um talento incrível cantando assim. Tá oculto. A gente por vai enquanto. salvar por um momento. Ai, Jesus. Essa parte também não é meu forte. Amém. Eu preparei aqui uma canção que ela falou. Eu sei que ela falou muito com a Stephanie no processo da Natalie. Ela falou muito comigo no processo do meu casamento. Inclusive foi a música que eu entrei. Sim. E eu sei que ela falou com a Camila. Não revela segredo. Ela falou com a Camila e talvez muitas pessoas, quando você escuta tanto a música, você fica cansado de ouvir, mas acho que essa canção ela sempre fala com a gente, passa. assim. Sim. E então Little
o Senhor me lembrou enquanto a gente cantava do dia em que essa música ardeu meu coração, porque nós estávamos no hospital, uma fase bem difícil do tratamento da Natalie, e ela não tinha um fio de cabelo na cabeça, porque todo o tratamento foi muito difícil. E eu me lembro que quando o cabelinho dela começou a cair, o cabelinho dela era lindo, né? Ela era bem loirinha, tinha um cabelinho assim, as pontinhas bem loirinhas. E eu não me importava com isso. Isso era a última coisa que a gente se importava com o cabelo. Enquanto a vida dela estava em risco. Só que a gente não entendia a dimensão do que era perder o cabelo. Porque uma vez a médica olhou para mim e falou assim: esse é o sinal do câncer, é o sinal que o mundo vê o câncer, porque se o cabelo não cair, ninguém sabe que você tem câncer. E quando o cabelinho dela caiu, eu não entendia o que aquilo significava. Naquele dia, a minha ficha caiu. Gente, ela tem câncer. É incrível como a gente já sabia disso, nós já tínhamos um diagnóstico, nós já estávamos em tratamento. Mas naquele dia a minha ficha caiu, eu falei: Deus, ela tem câncer. E nesse dia, né, o cabelinho começou a cair. Uma amiga muito querida, Lorena, esteve lá. Não é a Lorena do livro, que me ajudou na editora, né? A minha amiga Lorena, ela esteve lá, ela cortou o cabelinho, tirou o excesso, né? E eu me lembro que ela estava deitadinha na cama e o movimento da cabecinha fez com que o cabelo todo ficasse, né? O restinho de cabelo naquele travesseiro. Eu me lembro de pegar naqueles fiozinhos de cabelo. E na hora, o Senhor me lembrou dessa música. E eu comecei a cantar a bondade de Deus. Isso passou, muitas emoções, momentos passaram. E hoje, 4 anos depois que esse tratamento terminou, fui buscar ela na escola e ela veio correndo no sol e o cabelo dela veio brilhando, e o Senhor me lembrou daquele dia, né? E aquilo que tinha ficado lá atrás era um lembrete da bondade de Deus, e hoje ela tá toda com o cabeludinha de novo, né? E o Senhor me lembrou da bondade de Deus nos mínimos detalhes. E eu quero convidar você hoje a experimentar. Eu quero terminar tudo isso que a gente fez aqui, esses 25 episódios, 26 episódios, né? Não tem exato agora. É para esse momento convidar você a experimentar a bondade de Deus. Tudo isso aqui, todos esses testemunhos é para mostrar para você que Deus é bom. Jesus é bom. Amém. Todo o tempo. Em todo tempo, até no tempo da dor, até no tempo que não tem cabelo, que tem cabelo, no tempo da espera, no tempo da realização do sonho. Deus é bom em todo tempo. Eu quero convidar você. Olha, o que você tem que fazer? Nada, só convidar Jesus agora. Mas Jesus, me deixa experimentar da sua bondade. Senhor, me encontra, porque quem está perdido aqui somos nós. Você não tem que encontrar Jesus. É Jesus que tem que te encontrar. Quem está perdido é você, eu, é nós. Então você só fecha o seu olho e fala: Jesus, me encontra. Jesus, me encontra na minha dor. Talvez você até conheça Jesus, você até sabe quem é Jesus, tem até uma história já, mas você nunca conheceu de verdade. Um Jesus que é divertido, um Jesus que chora, que ri, que se alegra, um Jesus que tem prazo que ajudar você a lavar a louça, você passar pelo tratamento, pelo diagnóstico, que está com você quando você entra nos corredores do casamento, e é o mesmo Jesus que senta quando você tem que enterrar o marido, no luto, na dor. Então, fica um convite para você. Se você quer Jesus, né? Se você já conheceu Jesus, já aceitou Jesus na sua vida, mas você quer caminhar uma realidade, um relacionamento que você não experimentou ainda, só fala para Jesus agora: Jesus, deixa eu ser seu amigo, deixa eu ser sua amiga. Jesus, eu quero ser amiga de Deus, eu quero ser conhecido como alguém que é amigo de Deus, um homem ou mulher segundo o coração de Deus, alguém que exala o cheiro de Jesus.
fica o convite. Kênia, obrigada. Obrigada, Camila. Obrigada a vocês que ficaram com a gente até aqui nessa temporada. Tem novidade. Em breve eu vou lançar um vídeo aí, lançando novidades para vocês. O que Deus está fazendo, o que vai fazer. Não vai demorar, gente, tá? Prometo. E se você está só ouvindo esse podcast, talvez você está só escutando, né? Eu quero convidar você a pegar seu telefone agora e acompanhar a surpresa que vem depois. Nós salvamos os melhores momentos dos bastidores dessas gravações. E assiste aí, não para por aqui, nós vamos ficar por aqui, mas tem um bônus especial para você. Obrigada e louvado seja o Senhor, em nome de toda a glória por tudo que Ele fez até aqui e vai continuar fazendo. Amém. Obrigada, Senhor. Love you guys!